O tópico de agora é biomecânica, 5 fatores que influenciam a exigência do músculo-alvo em diferentes feixes. Tá? Um tema bastante procurado, né? Conhecido aí como hipertrofia seletiva, heterogênea, itananã, né? Mas sempre com sustentação em artigo científico. Eu não vou trazer nada baseado em artigo científico. Vou trazer tudo fundamentado na cinesiologia, na biomecânica, na anatomia funcional e principalmente na percepção prática, no biofeedback, tá? Alavanca e bioalavanca. Nosso sistema de alavanca, né? Por que existe o sistema de alavanca? Nós temos aí alavanca, um eixo, uma barra fixa, tá? Nós temos a resistência e nós temos a força-potência. 4 elementos. Simples, tá? Como que acontece as bioalavancas? Leandro, por que bioalavancas? Bio de humano, alavanca, as alavancas que acontecem. Então a gente começa a segmentar. Essa é uma alavanca completa, isso daqui são bioalavancas, a gente começa a segmentar. Então, olha lá, eixo, nós temos o eixo aqui, nós temos a barra fixa, nós temos a resistência, nós temos a força. O que vocês precisam entender? Sempre quando o elemento que estiver entre dois outros elementos, nós vamos considerar o tipo de alavanca. Simples assim. Alavanca interresistente. A resistência está entre a força e entre o eixo. Simples. Tá? Olha aqui, outro tipo de alavanca, interpotente. Eixo, força, resistência, barra fixa. Quem está no meio? A força. Interpotente. O que vocês precisam anotar? A maioria dos exercícios dentro da sala de musculação, o tipo de alavanca é interpotente. A maioria dos exercícios dentro da sala de musculação, o tipo da alavanca é interpotente. O que isso significa? Que na maioria das vezes eu estou numa pior vantagem mecânica. Então meu músculo tem que realizar mais força para poder mover a alavanca. Isso já é claro na cabeça de vocês, né? Tranquilo. E a alavanca interfixa é quando o eixo está entre a resistência e a força. Tá? Um exemplo que eu vou dar aqui para vocês então, vamos lá. Qual que é a diferença de você realizar uma panturrilha na vertical, e uma panturrilha no leg press? Qual que é mais difícil e qual que é mais indicado para o aluno iniciante? Pensando em alavancas. Na vertical é mais fácil ou mais difícil? Mais fácil, por quê? Eu tenho uma alavanca do tipo interresistente, é onde a força não precisa vencer muito mais a resistência. Agora, o que eu faço quando eu vou para o leg press? A resistência vai para a plataforma. Sacou ou não? A resistência sai, ó, aqui está o ponto de apoio, o eixo. A resistência vai para a plataforma, então ela fica mais distante do eixo. Então a pessoa precisa fazer mais força para realizar este movimento. Então essa é uma mudança no próprio exercício para o mesmo grupamento muscular, que se você não entender de alavanca, às vezes você escolhe um exercício que de início a pessoa às vezes não consiga realizar. Aí ela vai realizar no leg, o pé entra em pronação. Ela ainda não tem força para manter o equilíbrio dos inversores e reversores. Tá? Então no leg press eu tiro a resistência que está no meio e coloco ela aqui. Tá? E aí o eixo vem para cá e a força vem para cá. Ela fica muito mais distante do eixo do que a força. Ou seja, se ela está mais distante, o torque dela é maior. Mas no sentido de ativação muscular não vai ter interferência? Não. Exatamente, você tem que entender disso para conseguir reequilibrar os inversores e reversores, por exemplo. Então, inicialmente passa em pé do que no leg press. Tá? Porque, sei lá, chutando por baixo,
Mais de 50% tem um pé pronado ali, né? É. Certo aqui, gente? Deixa eu apagar aqui então. Ó, agora muita atenção nessa hora, que vocês vão entender sobre... Muita atenção. Força motora e resistente. Alguém sabe me falar aonde que é o maior braço de momento de força de um músculo? Perpendicular ao quê? Tá, fala do deltoide aqui, onde que é? Você tem que olhar intrinsecamente. Esse que é o grande erro das pessoas. Presta atenção, olha aqui. Eu vou mostrar isso aqui primeiro para vocês. Ó, a força motora é a força dos músculos que movimenta o sistema musculoesquelético. Quando eu falar que não precisa copiar, é que vocês vão ter isso aqui depois. Os músculos agindo em suas inserções produzem um torque interno nos ossos. Beleza, sistema de alavanca, tranquilo. Força resistente, aqui ó, é a inserção do músculo, tá? A gente não está falando ainda de braço de momento. Resistência é a força de uma resistência externa que movimenta o sistema musculoesquelético. Ao segurar um halter, o torque externo é aumentado. Tranquilo, para produzir. E nós temos a linha de ação. A linha de ação é a linha de ação de força, é uma linha infinita que passa através do ponto de aplicação da força orientado pela direção no qual a força é exercida. Um exemplo, a linha de ação, agachamento, que eu fiz para vocês. O peso está aqui. O que eu faço para explicar para vocês? Uma linha de ação, ó, até o solo. Isso é uma linha de ação, tá? Beleza, agora vamos lá, vamos ao que pega mesmo, ó. Então aqui nós temos posição inicial, aproximadamente 20 graus de flexão de ombro, né, 60 graus e 90 graus. Qual dos três vocês acham que tem um maior braço de momento? Aqui, aqui ou aqui? Interno. Difícil, né? Bugou. Hã? Olha aqui, braço de momento, isso, ó. Braço de momento da força. Braço de momento é a menor distância perpendicular entre a linha de ação do músculo e o eixo de uma articulação. O que eu fiz, ó? Eixo, segmento longitudinal, que é o braço, né, o húmero. Presta atenção, ó. O braço de momento da força é achado pela mensuração do comprimento de uma linha traçada perpendicularmente ao vetor de força intersectado ao eixo da articulação. Ponto. Vetor de força, ó. Inserção, vetor de força do deltoide. Sim? Eixo. E aí eu faço essa intersecção dessa linha formando um ângulo perpendicular. Beleza, tudo bem. Ó, agora eu vou fazer dos outros dois, ó. Ó, em todas as ações. Qual que se encontra mais distante formando um ângulo perpendicular? Começo, meio ou fim? Começo, aqui. Tranquilo? Sim ou não? Ó, braço de momento é a menor distância perpendicular, tem que estar perpendicular. Menor distância, onde eu pego, ó, a menor distância, tá? Entre a linha de ação do músculo e o eixo de uma articulação. O braço de momento da força é achado pela mensuração do comprimento de uma linha traçada perpendicularmente ao vetor de força intersectado ao eixo da articulação. Em uma contração, o torque gerado pelo músculo será o maior no ponto em que a linha de ação do músculo estiver mais longe do eixo da articulação. Então você fez toda essa parada aqui, ó, para achar qual que está mais distante, ó. Qual que está mais distante. Sempre formando, sempre respeitando a linha de ação do músculo e a linha intersectando com essa linha de ação do músculo, formando um ângulo de 90 graus. Então, o maior braço de momento de força no desenvolvimento, por exemplo, frontal, é no começo do movimento. Eu vou trazer outros exemplos que vai ficar mais claro. Então, o torque externo e torque interno. Definição de força. Primeiro, força é definida como uma ação exercida por um objeto sobre o outro.
Este conceito, isso daí a gente já falou bastante. Esse conceito só pode ser usado para descrever as forças encontradas na avaliação do movimento humano. Forças externas são forças que agem no corpo ou segmento que provêm de fontes fora do corpo. É o estudo das forças geradoras do movimento, que gera movimento rotacional, tá? Todo movimento rotacional tem um pouquinho de movimento translatório, tá? Ou compressivo ou descompressivo, tá? As forças internas, músculos, ligamentos, tendões, servem para neutralizar aquelas forças externas que danificam a integridade e estabilidade da estrutura articular do corpo humano. Isso daqui é Maurício Arruda, tá? Não sei se vocês conhecem. Na presença de um braço de momento, isso daqui já é Dalton Miranda, na presença de um braço de momento externo, as forças externas produzem um torque externo. Esse torque externo atua em relação ao eixo de rotação da articulação em uma direção rotativa opostas ao torque final interno. Ou seja, sempre quando o torque externo vencer o torque interno, não acontece o movimento. Então sempre o torque interno tem que vencer o torque externo. Aí que entra aquela história, que o sistema nervoso central tenta ludibriar. Por quê? Você deu comando, levanta esse peso, você deu 20 quilos. Por isso que cara, não tem como. A pessoa só acha que musculação se resume somente em peso, em carga absoluta. Só que ela esquece que o torque é a distância versus o peso. Ou seja, se eu estou, presta atenção comigo, sem pensar em técnica de movimento, se eu estou com 5 quilos na minha mão, com o braço esticado, daqui até aqui tem 10 centímetros, vamos supor, e eu estou com 10 quilos, 10 vezes 100 vezes 10 dá quanto? 100. 100 quilos centímetros. Se eu pego, eu tiro 10 quilos e pego 20 quilos, só que eu faço isso. De 10 centímetros eu trouxe para 5, só que com 20 quilos. Quanto que dá? Os mesmos 100. É a mesma coisa, a pessoa pega 20 quilos e faz esse movimento. Mas eu estou inventando aqui ou tem isso? Tem. Porque ela não entende desse princípio básico. Só que ela esquece do quê? Da gravidade. Neste movimento, a gravidade vai jogar o braço dela para onde? Entendeu? Então eu preciso de uma resistência na adução, contrapondo os músculos abdutores, e não na rotação interna. Se eu quero trabalhar posterior de deltoide, eu travo meu escápulo e faço posterior de deltoide. Vou na polia e faço.